Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Pessoal, se liga só nessa notícia que está aí na sua tela. Polícia Rodoviária Federal apreende 2,5 milhões de notas guardadas em porta-malas de um carro do estado do Pará. Bom, ao ler a manchete, você obviamente se impressiona, não somente pela quantia, como também pelo fato de ter sido apreendido pela Polícia Federal, o que certamente já demonstra um possível esquema sofisticado de corrupção que pode estar sendo desvendado. Quero só alertar uma coisa: a Operação Lava Jato, que levou o ex-presidiário Lula para a cadeia, começou assim, tá? Mas vamos lá. Olha só o que nos diz a notícia. A PRF apreendeu 2,5 milhões de reais em espécie durante uma fiscalização realizada no quilômetro 81 da BR-010 em Ulianópolis, no Pará, a cerca de 400 quilômetros de Belém, capital do estado. Os agentes encontraram um montante, um Toyota Corolla com placa do Distrito Federal. Vai vendo, eu já vou chegar no ponto que você precisa saber. O motorista tem 49 anos, cujo nome não foi divulgado e não soube informar a origem da quantia e por isso foi encaminhado à Polícia Federal para que as autoridades investiguem uma possível lavagem de dinheiro. É claro que o cara não ia saber informar, né? Mais de 2,5 milhões de reais vivo em caixa de papelão no seu carro, né? Saber ele sabe, mas não vai falar. De acordo com a PRF, o dinheiro que estava guardado em caixa de papelão era separado em notas apenas de R$ 100, 10 mil em cada pacote. Em nota enviada ao site local chamado O Liberal, o superintendente da PRF no Pará, Diego Patriota, disse que a apreensão pode ser a ponta de um iceberg. Por que o policial federal acredita que isso pode ser o começo de um grande esquema de corrupção? Olha só a fala dele. Considerando que foi identificado dentre os pertences desse cidadão de 49 anos, identificações, crachá, que davam a ele acesso ao Congresso Nacional, ou seja, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E só para que fique bem claro, o governo do estado do Pará é de Helder Barbalho, aliado do ex-presidiário Lula. Tá aí, ó, os dois juntinhos. Lula pediu voto para Helder Barbalho é governador do estado do Pará. Bom, a gente começa a ligar os pontos aqui, né? Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, em recente discurso, afirmou que o PT perdeu o fôlego. E o que é perder o fôlego em uma campanha? É acabar o dinheiro. Será que a campanha de Lula estaria sendo beneficiada com este montante? Bom, não sabemos, as investigações irão dizer, né? Agora, eu quero que você assista no trecho a seguir a fala do policial federal, que inclusive ficou impressionado com a quantia. Vamos juntos assistir ao vídeo. Os policiais então passaram a proceder ali com uma verificação mais minuciosa, inclusive no veículo, quando foram ao porta-mala e identificaram 4 caixas com diversos pacotes de conjuntos de cédula de R$ 100, que totalizavam R$ 10 mil cada pacote desse, com um total de 2,5 milhões de reais sem a menor procedência, né? Diante do vulto da ocorrência, os policiais decidiram levar até a sede da Polícia Federal, aqui na capital do Pará, em Belém, para que pudesse identificar o motivo pela qual, a razão daquele transporte. A gente entende que isso pode ser a ponta de um iceberg, inclusive, considerando que foi identificado dentre os pertences desse cidadão de 49 anos, identificações que davam a ele acesso ao Congresso Nacional. Então a gente está em período de eleição, fica essa dúvida, né? Cabe agora à Polícia Judiciária, a Justiça identificar todo o material, veículo, os valores, né? O cidadão está à disposição da Justiça na sede da parceira Polícia Federal. Pois é, será que estamos diante de um sofisticado esquema de corrupção? Será que estamos diante de um crime de lavagem de dinheiro? Será que nós estamos vivenciando, como o policial federal muito bem falou, uma ponta de um iceberg que pode levar para um dos maiores esquemas de corrupção já vistos na história? Talvez até maior que a Operação Lava Jato. Gente, vou repetir uma coisa aqui, a Lava Jato começou assim. Vocês lembram que foi identificado dentro de um Lava Jato mesmo, por isso o nome da operação, né, que ficou famosa mundialmente, dentro de um posto de gasolina. O pessoal lavava dinheiro lá dentro. Lavava dinheiro. E aí começaram a chegar em políticos, começaram a chegar em empresários, chegou no chefe do esquema, segundo o próprio Dallagnol, afirmou na época. Chegou no Lula. E agora a grande questão que fica é a seguinte: para onde será que esse dinheiro estava indo? Será que era para abastecer campanha?
E eu não duvido nada. O carro sai de Brasília, de um cara que tem acesso ao Congresso Nacional, em papelotes, o dinheiro estava guardado e muito bem preparado para ficar escondido. O cara saiu de um ponto e foi ao outro, rodando cerca de 1.200 a 1.500 quilômetros, até mais, posso estar até falando besteira aqui, que é a distância de Brasília ao estado do Pará, à toa, sem saber o que estava fazendo, sem destino certo? Óbvio que não, né? Então isso é para vocês entenderem contra o que e contra quem nós estamos lutando. Mas vamos imaginar que esse dinheiro todo seja efetivamente para uma campanha política da esquerda, enfim. Nada vai conseguir vencer a vontade do povo brasileiro, que em suma maioria quer a reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Um presidente que tem controlado a inflação, um presidente que de maneira histórica reduziu os preços, gente. Tem muito político em Brasília, empresário, que está irado com Bolsonaro, porque Bolsonaro reduziu imposto. Onde já se viu um presidente reduzir imposto político, reduzir imposto? Raríssimas vezes na história a gente presenciou isso. Na presidência da República, então, posso estar falando também uma outra besteira, mas eu não tenho conhecimento de um presidente da República que baixou impostos. E detalhe, não foi só sobre o preço do combustível. Bolsonaro reduziu imposto de vários setores. Bolsonaro, juntamente com o Banco Central, conseguiram desenvolver e estrear o Pix, uma modalidade inédita da história brasileira da economia mundial, aonde você não paga um centavo sequer de taxa para realizar transferências de pequenos e até grandíssimos valores. Você não paga um centavo de taxa. Gente, os bancos estão perdendo bilhões e bilhões de reais. O Bolsonaro no poder está dando prejuízo também para o narcotráfico. O presidente Jair Bolsonaro no poder está dando prejuízo para aqueles que colocavam dólares na cueca, nas meias, em malas. Quem diria? Gedel Vieira Lima, ex-ministro do governo de Dilma Rousseff, com mais de 50 milhões de reais de dinheiro vivo, dentro de uma mala num apartamento em Salvador, no estado da Bahia. Mas não, querem jogar a culpa em Bolsonaro. Fala, não, mas peraí, o Bolsonaro, na verdade, que é o corrupto. Olha só, ele comprou não sei quantos imóveis com dinheiro vivo. Sendo que é uma outra mentira, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, não comprou 51 milhões de reais em imóveis em dinheiro vivo. A família do presidente Jair Bolsonaro, ao longo de mais de 30 anos, contando com valorização de imóveis, contando com a venda, contando com dezenas de familiares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, da ordem de primo, de primeiro, de segundo, de terceiro grau, chegando nesse valor. Mais de 30 anos aproximadamente. Aí disseram, não, em dinheiro vivo. Como dinheiro vivo? Aí o jornalista veio meio que se desculpar, recuando. Não, na verdade, é moeda corrente, que é diferente de dinheiro vivo. Moeda corrente é o dinheiro vigente do país, no caso real. Então, os imóveis, né, que dizem que foram comprados aí pela família Bolsonaro, né, foram comprados em real, não em euro, não em dólar. E outra coisa, se era tão escondido assim, como que descobriram? Logo, as movimentações, as transações de imóveis foram registradas. Porque se tivesse sido escondido, como por exemplo esse dinheiro neste carro que saiu de Brasília e o cara tinha tem acesso ao Congresso Nacional, jamais queriam descobrir. Descobriram por quê? Por vamos dizer, um certo azar desse cara aí, passou numa blitz da Polícia Federal e o cara foi pego. E aí? Isso daí não tem como você descobrir. Isso sim é um dinheiro vivo. Isso daí sim, né? Isso daí sim é preocupante. É que nem um orçamento secreto. Ah, mas o presidente Jair Bolsonaro fez o orçamento secreto, que é o maior esquema de corrupção da história brasileira. Falas da Simone Tebet e da Soraya Tronics. Sendo que o orçamento secreto foi votado pelo Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro vetou, e aí foi o Congresso Nacional, derrubou o veto. E aí a vista Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli, daqui do estado de São Paulo, foi beneficiada com o orçamento do tal orçamento secreto. Tão secreto que é que todo mundo sabia o valor do orçamento secreto. Então, nós estamos vendo aqui um desespero completo. É dinheiro que começa a aparecer no carro, é uma cidade chamada Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro, que tem denúncias do prefeito de lá, o tal de um Vaguinho,
que teria obrigado as pessoas que trabalham em cargos comissionados na prefeitura a irem para a manifestação pró-Lula, em troca recebiam 100, 150 reais, um dia de folga, tá certo? E se não fossem, poderiam ser demitidas? São as denúncias que estão rolando nas redes sociais. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que seguir defendendo o nosso país. O dia 30 está se aproximando. E a pergunta que fica é: o que você tem feito para ajudar o presidente Bolsonaro? Acima de tudo, o que você tem feito para ajudar a sua pátria? Compartilhe este vídeo. Mostre a verdade. Converta votos na sua família. Vá pra rua, panflete, fale com vizinhos. Bom, pessoal, agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima vez que veremos um carro lotado de dinheiro saindo de Brasília e sendo levado para outra parte do país. Tchau, tchau.